Louvado seja Deus, Senhor do universo, que desse testemunho que não há divindades além de Deus único, que desse testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, todos os outros eram seus servos e mensageiros. Deus os abençoe a todos. O Islã, como código de vida, nos passa regras em qualquer situação, regras de boa conduta, regras de ética, regras de equidade e de justiça, para nós termos segurança, para nós termos respeito e, acima de tudo, não injustiçar qualquer pessoa que seja, independente da religião. Hoje nós vemos uma guerra, um genocídio, que está exterminando um povo, que não respeita nada, que não tem alvo, onde bombas são lançadas aleatoriamente, seja em cima de hospitais, mesquitas, igrejas, crianças, médicos, jornalistas, e nós não vemos nenhuma justiça ser aplicada. E dentro do Islã nós temos regras até mesmo nessas situações. Primeiro, que no Islã é proibido qualquer ataque, senão por legítima defesa, senão para afastar uma injustiça. Deus, ele diz no Alcorão: combatam aqueles que vos combatam, até afastar a transgressão. E Deus não ama os transgressores. Você atingiu a justiça, você atingiu a liberdade que foi violada. O que Deus, ele diz no Alcorão? E não passem além dos limites. Atingiu a justiça, acabou. Você não pode mais utilizar da luta. Deus, ele diz em outro Alcorão: se eles lhe inclinarem para a paz, incline-te você a paz também junto a eles. Se eles querem a paz, nós temos a obrigação de sermos a paz e passarmos a paz, porque o Islã significa isso, paz. E o que nós vemos dessas pessoas? Sequer são pessoas, isso não pode ser chamado de seres humanos. Nas trocas de prisioneiros, o que nós vimos nas trocas de prisioneiros? Nós vimos palestinos que estavam presos sem motivo algum, crianças presas, e quando eram devolvidos, todos quebrados, torturados. Do outro lado, os prisioneiros falando que foram bem tratados, que alimentaram os mesmos, que deram remédio, que cuidaram deles. Esse é o ponto. A mídia não vai passar isso. Será que, quando nós vemos um suposto soldado que quer acabar com o terrorismo, esse é o lobby da mídia, nós estamos lutando contra o terrorismo, soldados que entram numa mesquita, sobem no púlpito e caçoam e zombam do chamamento. Quem são os terroristas? Eu não vi nenhum muçulmano adentrar numa igreja, adentrar numa sinagoga e fazer o mesmo. Agora, se eles fizerem, nós iremos repudiar esse ato. Mas aqui no Brasil, os vitimistas que se escondem atrás da religião, alegando antissemitismo, se pronunciaram? Houve alguma pronúncia dessas entidades?
que alegam que há intolerância religiosa, houve algum pronunciamento deles nas redes sociais, desses vermes que caçoam, que zombam, que queimam mantimentos da ONU, que falam que chega, que abrem as passagens? Houve algum pronunciamento? Se fossem nós, haveria, porque para nós não tem brincadeira, porque nós seguimos. O Islã é isso, é natural. O Islã é o mesmo na paz e na guerra, é o mesmo, não muda. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou: combatam apenas aqueles que praticam injustiça, é só contra eles o combate. Não pode matar criança, machucar ou idosos, você não pode destruir uma plantação, você não pode destruir qualquer templo religioso, seja sinagoga ou igreja. Você não pode ir além daquele que lhe combateu, daquele que tirou o teu direito. E eles fazem isso. Quem são os alvos para eles? Todos. Todos, sem exceção. Covardia, hipocrisia. Mas a mídia não vai passar isso. E o Islã nos dá regras, nos dá essa etiqueta, porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, Deus ele diz no Alcorão, foi enviado como misericórdia para toda a humanidade. Humanidade! Não falou para os árabes, não falou para os muçulmanos, falou para os humanos que ele foi enviado como misericórdia. Por isso que Deus elencou ele como um profeta com nobilíssimo caráter, que é o que vai fazer as pessoas adentrarem no paraíso, que é a boa conduta. E o Islã nos passa essa etiqueta, essa equidade, essa justiça. O Islã nos passa esses valores. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, tratou como os prisioneiros na batalha de Badr, mais de 70 prisioneiros. Os prisioneiros comiam da mesma comida dos muçulmanos. Os prisioneiros não eram torturados porque é proibido. E cada prisioneiro que ensinava 10 crianças tinha sua liberdade concedida. Essa é a regra dentro do Islã. Até mesmo aqueles que maltrataram o profeta e os companheiros, quando ele volta de Medina e toma Meca de volta, ele deu a liberdade para todos aqueles que o agrediram, que o machucaram, que mataram os seus parentes, as suas pessoas queridas. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, essa misericórdia, que quando ele estava descansando debaixo de uma árvore, veio um dos incrédulos e pegou a espada que estava do lado dele e apontou para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele: ó Muhammad, quem vai te proteger de mim agora com a espada no peito dele? O profeta tranquilo disse: Allah, Deus. Só com essa palavra a mão dele tremeu e a espada caiu. O profeta pega a espada e aponta para ele: e agora, quem vai te proteger de mim? E ele disse: a tua misericórdia. E o profeta disse: vai embora. E não fez nada com ele. Do mesmo modo, aquele que adentrou na mesquita e urinou, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não deixou que os companheiros dele o agredissem. O profeta tratou ele com educação, disse que era um local sagrado, que não poderia fazer aquilo. Esse homem trouxe toda a comunidade dele para o Islã. Se fosse o contrário, se ele fosse agredido, o que ocorreria? Por isso que a boa conduta tem que estar lá fora. Aqui nós rezamos, lá fora a religião é
o nosso exemplo, é isso que nós devemos passar para as pessoas, que o Islã nos deu essas regras, que essas pessoas não cumprem, que essas pessoas não se posicionam, pessoas que só falam de liberdade religiosa, só falam de intolerância religiosa na língua, na prática, para beneficiar seus próprios seguidores. E nós, muçulmanos, não. Nós não aceitamos qualquer injustiça, nós não aceitamos qualquer violação das leis divinas, porque o Islã é isso, é esse código de vida, é isso que o Islã passa. E a história não mente, a história mostra isso. O próprio Saladino mandou o seu médico ir ver o seu oponente e cuidar dele. Esse é o Islã, que não diferencia as pessoas pela sua religiosidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam conviveu com incrédulos, com pagãos, com cristãos, com judeus, e a regra de lei de proteção era igual para todos. Não tinha uma para os muçulmanos e uma para os não muçulmanos, era a mesma proteção do Estado. Nós devemos nos espelhar nisso, mostrar a verdade, passar aquilo que é correto, e não haver privilégio para um nobreza ou não. Lembrem do filho de Amer, no Egito, que disputou uma corrida com um egípcio, um árabe com um egípcio, e o egípcio ganhou do árabe, e ele não aceitou aquilo. Falou: como? Eu sou da nobreza. E agrediu aquele outro menino que perdeu a corrida. O que o Homer fez? Fez com que ele fosse até ele e devolvesse o tapa na cara dele, mostrando que não tem privilégio entre um e outro, mostrando que tem que haver equidade, que tem que haver justiça. Esse é o Islã que os companheiros aprenderam do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é o Islã que estiveram defendendo a Palestina sem qualquer agressão, e os cruzados não fizeram o mesmo. Mataram crianças, inocentes, idosos, mulheres na conquista. Os muçulmanos não. Deixaram as igrejas intactas e sinagogas, que só foram destruídas agora por esse regime opressor. Esse é o Islã que não deixou nenhum templo ser demolido, seja no Afeganistão, seja no Iraque, seja na Síria. Até mesmo estátuas que não são da religião, quando elas caíram, foram destruídas pelo Daesh. Estavam intactas durante grandes impérios corretos dos muçulmanos. Por que eles não destruíram? Se o Islã prega o que eles passam, por que esses grandes impérios que dominaram a Andaluzia, que dominaram, por que eles não destruíram e foram sendo destruídas por grupos que não representam o Islã, por grupos que são contrários a todos os princípios islâmicos? É essa a pergunta, e aguardamos a resposta daqueles hipócritas que falam sem saber ou querem passar adiante algo que não existe, algo que o Islã não ensinou e que não ensina, e que passa apenas justiça, paz e boa conduta acima de tudo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.